Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 4. Bons estudos! Escritor favorito? Oi, amor. Tudo bem? O que você está escondendo aí? Não é nada não. É o meu diário, mas não é pra ler. Ah, hein? Eu nunca pensei que escritor tivesse medo de mostrar o que escreve. Vamos? Olha o que eu trouxe pra você. Oba! Será que a Cecília está certa? Será que os escritores estão sempre seguros com o que eles escrevem? E você? Com certeza você já passou por essa situação de ter vergonha de mostrar o que você escreveu. Não é verdade? Pois este tipo de medo é justamente o tema da nossa aula de hoje. E até o nosso Machado já escreveu sobre isso naquela mesma história que nós estamos acompanhando. Maria Hercília era normalmente uma pessoa muito extrovertida, sempre alegre e falante. Mas às vezes ela ficava muito séria e concentrada. Na verdade, não havia nenhum mistério por trás da atitude de Maria Hercília. Tudo o que ela estava escrevendo era uma simples carta comercial. Mas o verdadeiro motivo pelo qual a secretária escondia o seu texto dos olhares dos colegas era um motivo comum a todas as pessoas que tentam escrever. Este aqui é o prédio da Academia Brasileira de Letras. Aí dentro se reúnem alguns dos maiores escritores brasileiros, os chamados imortais. São pessoas que passam a vida inteira escrevendo e publicando livros. Mas e a turma que está aqui fora? Os chamados mortais, como eu e você. O que será que eles escrevem? Será que eles escrevem? Vamos ver. Qual foi a última vez que você escreveu alguma coisa? Ontem, há poucas horas, eu escrevi alguma coisa. Há uns 10 anos atrás. Uma vez que eu escrevi alguma coisa? Não sei. O que foi que você escreveu? Coisas da vida. E você fica com vergonha de mostrar para as outras pessoas? Não necessariamente. Pode contar. Não posso contar. Se é sobre mim, por que eu vou contar? Peraí, eu não terminei meu texto ainda não. Peraí. Corta aí. Não consigo deixar de pensar nesse medo que a gente tem de mostrar o que escreve para outras pessoas. Estou me lembrando agora de uma vez que meus amigos me pediram algumas dicas sobre redação. No começo eu achei a situação meio estranha. Afinal, quem era eu para ensinar redação? Mas depois de muita insistência, eles acabaram me convencendo. Éramos 5. Eu, Cecília, Alencar, Barroso e Café. Aquela era a primeira vez que eles se exercitavam em grupo. Curioso, apesar de estarem compenetrados com o que escreviam, percebi que havia um certo constrangimento no ar. Apesar de estarem escrevendo um texto para ser lido, na sequência em voz alta, eles não permitiam que a redação fosse lida enquanto a escreviam. Eles se curvavam sobre os seus cadernos e usavam os braços para dificultar que os colegas lessem o que ainda era apenas um rascunho. Intrigado com o comportamento dos meus amigos, resolvi dar uma volta em torno deles para dar uma espiadinha no que escreviam. O que será que eles tanto escondem? Foi o que pensei. Aí então fiquei mais surpreso ainda. Os corpos que já estavam debruçados sobre a mesa praticamente deitaram sobre o papel. Mas por que diabos eles não queriam que eu lesse? Não era para mim que eles estavam escrevendo? Pronto, acabou o tempo.
Vamos ver o que os futuros acadêmicos estão aprontando com as letras portuguesas? Cecília? Ah, por favor. Ah, não lê agora não. Por favor, lê agora não. Que curioso esse pedido de Cecília. Mas por que será que ela pediu para o Machado não ler, se ela sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai acabar lendo? E os outros colegas? Vocês já repararam que eles colocaram suas redações por baixo da de Cecília, como que querendo escondê-las? E agora? O que será que o Machado vai fazer diante de tanto esconde-esconde? Ué, você não vai ler as redações? Não, agora não. Antes de prosseguir, eu queria ler uma poesia para vocês. Oba, é uma história? Não, é uma poesia. Poesia? Mas isso aqui não é aula de poesia. Ih, já vai começar, Barroso? Calma, calma, pessoal. O que eu vou ler tem tudo a ver com o que a gente está estudando. Escrever é estar no extremo de si mesmo. E quem está assim se exercendo nessa nudez, a mais nua que há, tem pudor de que outros vejam. Eu tive a ideia de mostrar esses versos do João Cabral de Melo Neto para vocês, para ver se a gente consegue entender o que acontece quando a gente está escrevendo. Como assim? Você, por exemplo, Cecília, quando me entregou sua redação, a primeira coisa que disse foi: por favor, lê agora não. Mas eu não disse nada. Não disse, mas como todos os outros, colocou o seu caderno debaixo do de Cecília, como que querendo escondê-lo. Ah, foi, é? Oxe, eu nem percebi. Se o João Cabral, que é o João Cabral, um dos maiores poetas brasileiros, se sente assim, desnudado, exposto, fragilizado quando escreve, por que nós não podemos nos sentir assim? Até aí tudo bem. Mas se a gente mostrar o que escreve, como a gente fica sabendo se o texto está legal ou não? Peraí, tá havendo uma confusão aqui. Na verdade, o que os versos do João Cabral estão querendo dizer é que o segredo de escrever está no braço que protege o papel antes de olhares indiscretos. Olhares que nós mesmos vamos procurar, mas depois. O ato de escrever, a criação literária, é um ato de solidão. Em seguida, há a necessidade da comunicação. Enquanto eu escrevo, eu tenho que estar só. Ouvir uma música no máximo, mas não pessoas, nem bichos. Eu estou só com a palavra. Em seguida, eu ofereço esta palavra ao leitor, estendo esta palavra como uma ponte para o leitor e digo: venha, venha até onde eu estou. O momento da criação é uma luta com a palavra. Em seguida, é um ato de amor. Eu preciso do outro, eu preciso que o outro me ame e que me aceite. Eu penso nesse instante nos versos de Carlos Drummond de Andrade e que traduzem bem esse sentimento da criação, que é, ao mesmo tempo, solidão e comunicação. Diz o Carlos Drummond de Andrade: lutar com a palavra é a luta mais vã. No entanto, lutamos. Mal rompe amanhã. Para escrever um texto, nós precisamos saber antes 3 coisas. Primeiro, do que vamos tratar. Segundo, o que vamos dizer. E por último, como vamos escrever. Fica mais fácil a gente entender a importância dessas 3 coisas se nós partirmos para um exemplo. Vocês se lembram daquela conversa de sabe com quem está falando? Estacionou mal, amigo. Mas pode deixar, meu irmão. Nós tomamos conta do carro. Escuta, eu não sou seu irmão, nem seu amigo que eu saiba. Pois quem é você para me ensinar a estacionar? Não vê com quem está falando, não? Esse cara aí é que não sabe com quem tá falando. Esse cara aí é que não sabe com quem tá falando. Sabe como é, amigo? Ainda cedo eu pensei que não tinha problema.
Acho que dá pro amigo relevar. Sabe como é? Meu amigo? Eu não sou seu amigo. Faça favor de enxergar minha farda e ver com quem está falando. O senhor estacionou debaixo da placa, quer mais o quê? Creio que é o amigo que devia enxergar melhor com quem está falando. Eu conheço bem o seu superior e acho que ele não iria gostar de tomar conhecimento da sua falta de compreensão. Vamos pegar essa história de sabe com quem está falando para ser o primeiro ponto de nossa redação. É disso que vamos tratar. Falta agora saber o que nós vamos falar sobre isso. A gente pode, por exemplo, refletir sobre essa expressão. Será que as pessoas precisam fazer esse tipo agressivo de pergunta? A gente pode dizer que não precisam e não devem. Se a gente tem uma ideia clara assim sobre o que queremos dizer, já estamos com metade do caminho andado. A gente já sabe o que quer falar. Falta agora saber como escrever o texto. Eu faria assim. Não está certo perguntar para os outros se eles sabem com quem estão falando, numa situação em que a gente está por cima. Isso é falta de educação e insegurança. Ou estamos certos ou estamos errados. Se estamos certos, não precisa apelar para o poder ou para o dinheiro que temos. Se estamos errados, apelar para a farda ou para o dinheiro que temos só aumenta o erro. Mas, por outro lado, eu poderia achar que as pessoas precisam sim dizer a pergunta agressiva. Sabe com quem está falando? Se eu acho isso, eu preciso escrever dizendo por quê. Como? Poderia dar uma de Machado e colocar a resposta na boca de uma das personagens da história. O gerente, por exemplo. Claro que é preciso mostrar para os outros com quem eles estão falando. As pessoas são muito abusadas, não respeitam nada. Logo, é preciso lembrar a cada um o seu lugar o tempo todo. Quem é uma autoridade tem que se fazer respeitar. Tem ainda um terceiro jeito de pensar no assunto. A gente não precisa dizer nem sim, nem não. A resposta podia ser simplesmente depende. Só que agora, quem vai escrever uma redação dizendo por que depende é você. Arrisca aí. Pode ser só umas 4 ou 5 linhas. O importante é você tentar. A condição e a situação social interferem na comunicação. Isto ocorre tanto na fala quanto na escrita. Se estamos por baixo, podemos nos paralisar e gaguejar sem encontrar as palavras certas na hora adequada. Se estamos por cima, podemos ficar bestas e arrogantes, humilhando os outros com a nossa posição, ao invés de convencê-los com os nossos argumentos. Conhecendo a língua que falamos, nós podemos refletir melhor sobre todas essas coisas. É para isso que a gente estuda.